Você tem um inimigo? Ou, no plural, inimigos? Sabe, isso deixa a gente bem infeliz. Eu lembro de uma vez que eu receei muito para perdoar alguém. E até que eu finalmente perdoei. E eu me senti livre. Que Deus esteja conosco enquanto estudamos a história da queda de Nínive. Como tratar os inimigos? A história inteira é sobre isso. Deus quer que nós sigamos o seu exemplo em tratarmos os nossos inimigos. Ele trata os inimigos dele como se fossem seus filhos, e nós devemos os tratar na mesma proporção. Parte 5. Introduzindo os profetas Sofonias e Naum. Sabe, Deus envia profetas atrás de profetas. Ele nos dá avisos atrás de avisos, pleiteando conosco. Não foi só um profeta, foram vários profetas. Leia os seus livros, tente entender o que eles passaram. E então peça que Deus te dê vitória sobre o egoísmo e o orgulho. Antes de discutir o conteúdo muito sério do livro de Naum, eu quero contar para você sobre outra carta que foi entregue a mim. E quando eu digo a mim, eu quero dizer Nínive, personificação. Assim como a carta de Naum, essa carta também me trazia notícias muito, mas muito más. Ela trazia notícias do meu fim, a cidade mais poderosa da terra. A cidade mais rica e a mais bela. E foi declarado que Deus me destruiria. Eu percebi quando eu recebi esse livro que, assim como os outros menores profetas, o livro de Sofonias é simplesmente chamado pelo nome do autor, Sofonias. O seu nome significa aquele que Jeová escondeu, ou aquele que Jeová protege. É um lindo nome. Um nome teofórico. Não conhecemos nada sobre esse profeta além do que ele mesmo declara em seu próprio livro. De acordo com o primeiro verso do primeiro capítulo, ele vem de uma família distinta, então parece que estamos falando aqui de uma celebridade. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, olha só, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O fato dele ter listado seus antepassados até chegar ao nome de Ezequias, leva a acreditar que esse seja o rei Ezequias, o rei de Judá que teve esse mesmo nome, o que por sua vez implica que ele tinha sangue real. Contexto histórico. O profeta nos dá como tempo em que ele escreveu a sua profecia o reino de Josias, rei de Judá. Ele foi um ótimo rei, bem temente a Deus. Levando em consideração que ele profetizou a minha ruína, que foi um evento que ocorreu em 612 a.C., o tempo em que ele escreveu o seu livro foi no começo do reinado de Josias. E o assunto do livro? O livro de Sofonias, semelhantemente ao livro de Joel, foca no Dia do Senhor. Agora, o Dia do Senhor é algo bom. Isso é para os humildes seguidores do Senhor. E é algo ruim para os rebeldes que querem tirar Deus das suas vidas. E o Dia do Senhor está se aproximando, meu amigo. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Então, devemos tentar nos humilhar mais até esse dia.
O livro de Sofonias também trata de eventos temporais, como a invasão de um exército estrangeiro e a conquista de uma cidade, e o sofrimento dos habitantes dessa cidade. E o que o livro queria dizer para mim é que um exército de outra nação viria e me cercaria e me destruiria. Mas ele também me fazia um apelo urgente a mim. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor, Nínive. Vós, todos os mansos da terra. Deus ama pessoas mansas. Que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Sabe, muitas vezes temos tanto orgulho que não conseguimos pedir desculpa. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Esse profeta não só apela para mim, mas para todos os que leem essa mensagem. Ignoraremos nós esse apelo? Esse apelo para partirmos com o nosso pecado de orgulho? Esse pecado que nos levou a guerrearmos com nossos vizinhos e a os tratarmos como lixo? Nós pensávamos sermos invencíveis. Sabe, o arrependimento é uma coisa boa, desde que não seja tarde demais. Deixe-me ler o que ele escreveu sobre mim, meus reis e o meu povo. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação. E então ele diz isso, terra seca como o deserto. Nós éramos transgressores contínuos da lei de Deus, e nós agíamos de forma desumana para com os nossos semelhantes. Por isso que nós fomos punidos. Sabe, o que nós plantamos é o que colhemos. E eu vou repetir isso. Nós éramos transgressores contínuos da lei de Deus. E nós agíamos de forma desumana para com nossos semelhantes. Como que você vem tratando as pessoas? Foi por isso que fomos punidos. Recebemos exatamente o oposto da recompensa dos fiéis ao Senhor. Deus analisa os nossos relacionamentos. É um aspecto muito importante. Somos todos preciosos. Se alguém machucou você, machucou a Deus. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. Mas que descrição! É inacreditável. O canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Destruição total. Aqui é dada uma descrição detalhada sobre a desolação que viria a mim, Nínive. Como que montando uma cena audiovisual, o profeta descreve a falta de habitantes humanos em todas as ruínas da cidade. Ninguém mais me habitará, ninguém morará lá. Mas que degradação! Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todo o que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. O nosso dia final chegou. E através dos séculos, as areias da Mesopotâmia cobriram a vergonha das nossas ruínas. Por muitos séculos minha história esteve encoberta, até que Layard escavou as minhas ruínas. Agora os tabletes de barro com a minha história estão expostos. E eles contam a minha triste história, muito triste. Eu e minhas ruínas vamos te contar a história de 2 profetas que nos visitaram. Primeiro, Jonas, que nos avisou que Deus iria nos destruir. E por quê? Por causa da nossa crueldade para com nossos estados vassalos. Nós não tínhamos misericórdia no modo como agíamos para com essas pessoas subjugadas.
E você tem misericórdia para com aqueles que te odeiam? Então, não só o nosso povo inteiro se arrependeu por causa da pregação de Jonas, mas também o nosso rei cruel, Adad-Nirari II, se vestiu de saco e cinzas. Agora, a profecia de Naum era um complemento para a profecia de Jonas. A profecia de Jonas celebra a misericórdia de Deus, enquanto as profecias de Naum nos contam sobre o julgamento certeiro de Deus para com os pecadores ao redor de todo o mundo. Antes, a mensagem que Jonas trouxe a Nínive falava da misericórdia de Deus, e a mensagem que Naum está trazendo agora fala da justiça de Deus. E esses dois se complementam, amor e justiça. Eu me lembro de quando nosso grande rei Senaqueribe saiu para cercar Jerusalém. Depois de já ter destruído muitas das cidades de Judá, incluindo Laquis, Jerusalém seria então a sua próxima vítima. Mas então desastre recaiu sobre nosso rei. Ele achou que porque ele tinha destruído outras nações e os seus deuses, ele poderia destruir o Deus de Ezequias. Escute só seus desafios blasfemos e arrogantes. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Então outras terras com seus deuses não puderam resistir à Assíria. E o rei dizia, vejam, eu sou invencível. Na noite seguinte, um anjo do Senhor destruiu 185.000 dos seus soldados. Ele teve que aceitar, então, que o Deus de Israel não era o mesmo que o Deus dos assírios ou que o Deus dos fenícios. E, no fim, o meu rei nunca se arrependeu. E o arrependimento é algo tão importante. As minhas ruínas contam a história de como 2 de seus filhos o assassinaram enquanto ele adorava um de seus deuses, em um de seus luxuosos templos. Claramente seu Deus não o ajudou. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Mas que humilhação a esse homem orgulhoso! Escaparam para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. E, infelizmente, Esarhadon, nem o seu filho depois dele, aprenderam do erro de seu pai. Eles não respeitaram o Deus de Judá. Nós vamos falar sobre eles um pouco depois, nas nossas próximas apresentações. Escute agora o sério aviso do profeta Naum. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. E foi isso que aconteceu com nossos reis. Deixa eu compartilhar com você agora os comentários de alguns escolares da Bíblia sobre o estilo literário do livro de Naum. Ele foi chamado o poeta laureado dentre os menores profetas. O número 1. A escrita dele está em um estilo bem vívido e forte. Você vai poder ver isso por si mesmo. Suas figuras de linguagem são magníficas e não há palavras para descrever a sua habilidade retórica. É muito bom ler literatura de qualidade. E eis aqui a melhor do mundo. Leia mais a palavra de Deus, mesmo que você não entenda o que ela diz. Aprenda a apreciá-la. Nenhum dos outros menores profetas chegam ao nível de Naum, em ousadia, ardor e sublimidade. A sua profecia forma um poema regular e perfeito. O exórdio
que significa a parte introdutória da dissertação, é verdadeiramente majéstico. A preparação para a destruição de Nínive, a descrição da sua queda, a sua desolação, todas são expressas em cores bem vívidas. É uma escrita ousada e luminosa, no seu mais alto grau. Pense em Shakespeare. Está além de Shakespeare. Sua reverência pelo Todo-Poderoso, sua confiança na bondade e justiça de Deus, sua condenação da iniquidade nacional e positiva convicção de que Deus manterá a sua palavra. Todas essas são qualidades de verdadeira grandeza. Ele possuía grandeza de caráter. Adicione a isso ainda o grande intelecto de Naum, e o seu patriotismo e sua coragem. E também tem o seu raro dom de dar apresentações vívidas das coisas, quase sem rival. Naum, de fato, é uma figura excepcional da história humana, do tipo que aparece somente em raros intervalos de tempo. Uma figura excepcional que aparece em raros intervalos de tempo. Veja que elogio! Nesse estudo sobre o livro de Naum, algumas das expressões da justiça de Deus podem ser meio chocantes. Se prepara, tá chegando a parte forte. Mas um estudo cuidadoso sobre o tema vai mostrar que tudo é parte da bondade e amor de Deus. As suas punições são justas. São parte da sua justiça e do seu amor. Se nós recusamos recebê-las, se nós recusamos receber a justiça e a disciplina de Deus, nós acabamos nos destruindo. Nós não melhoramos quando a vida nos trata do jeitinho que a gente quer. Nós precisamos de provações. A vida é como uma escola e nós precisamos passar nas provas. Se nós recusarmos a disciplina, nós acabamos nos destruindo. E a reprovação de Deus e a sua ira estão contra a natureza destrutiva dos nossos pecados. Então, basicamente, a ira de Deus é contra o pecado, e o pecado é que destrói as pessoas. E ele fica irritado, não do modo como nós ficamos, ele é santo. É algo sublime a ira de Deus. Um dia não teremos nenhum inimigo, e Deus fará isso por nós. Henry Ward Beecher, um pregador famoso, disse uma vez: uma pessoa que não sabe ficar irritada, não sabe ser boa. Interessante. Thomas Fuller escreveu: a ira é um dos tendões da alma. Aquele que não a possui tem a mente desmembrada. Não podemos evitar ficarmos irados, mas podemos evitar ficarmos amargos. O amor de Deus é sempre o que interpreta a sua ira. Entendeu isso? O amor de Deus sempre interpreta a sua ira. Então, analisemos a sua ira de acordo com o seu amor. Então, sempre que vermos uma instância da vingança de Deus, temos que nos lembrar que isso vem do seu amor. E qual é o livro que revela a beleza do amor de Deus? Não é sempre que nós conseguimos fazer essa conexão, e não é sempre que nós conseguimos explicar para nós mesmos ou para os outros. Mas tem uma conexão. Os castigos de Deus testificam da abundância do seu amor. Pais que amam os seus filhos os disciplinam. E não é fácil discipliná-los. Eu lembro quando eu tive que disciplinar minha filha pequena. Algo doeu muito dentro de mim, mas aquilo foi um ato de amor. Da mesma forma, Deus aplica disciplina a mim e a você, porque Ele nos ama. Então, tente enxergar as dificuldades da vida
E eu sei que isso é muito difícil, como manifestações do amor de Deus a você. Na foto vemos crianças curdas em Mossul, em Nínive, onde os assírios moraram 3.000 anos atrás. Eu espero que a minha história de Nínive tenha encorajado você a ler o livro de Naum. Exponha sua mente a uma nova revelação do caráter de Deus, o caráter disciplinador de Deus. Pai que está nos céus, às vezes nós falamos em palavras amorosas com nossos filhos, mas às vezes os falamos de um coração partido e irado, porque eles estão a caminho de sua destruição. Mas fazemos isso porque os amamos. Nos ajuda a escutarmos a tua voz, não só quando ela fala de maravilhosas boas notícias que encontramos na Bíblia, que também escutemos a tua justiça, a tua disciplina, e nos ajuda a interpretarmos a ti não como um inimigo, mas como um Deus de amor. É isso que eu te peço. Pelo maravilhoso nome de Jesus. Amém.